Começamos a live, como sempre eu tô com pressa. Gente, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Fui enganada. A Shopee sempre me engana. Eu queria um espelho grande, aí eu vi esse aqui, caraca, deve me atender. Comprei, custou uns 49, uma coisa assim. Ele vem com esses lados, ó, são tamanhos de lente diferentes, né? Aqui aumenta 3 vezes mais, aqui aumenta 2 vezes, esses dois aqui é normal. E ele tem essas LEDzinhas, como você pode ver, tem as luzinhas, suportezinho, ele é bem bonitinho, tá? Mas o problema é que eu achei que ele era maior, ele é pequenininho. Pra mim usar ele aqui, ó, eu tô com ele num... Ó, tive que colocar um cestinho aqui embaixo pra ele dar uma altura, né? Porque ele é muito pequenininho, tem muito celular. Gente, fiquei indignada quando ele chegou. Mas tudo bem, dá pra mim usar. E tem esse lado aqui que aumenta. E eu tenho esse olho que eu não enxergo muito bem, né? Então, ter esse lado aqui que aumenta já vai me ajudar bastante. E vamos começar a live, porque como sempre eu tô com vida corrida, tenho que buscar bebê na escola. Eu vou começar pela hidratação da pele, tá? Sempre começo pela hidratação da pele. Tô usando a Bruma Hidratante Ilumina, Hidrata e Tonifica da Fairy Beauty. Deixar essa pele secar. E eu preciso comprar um ventiladorzinho, porque esse aqui eu ficar abanando assim com a mão não dá muito certo não. Vamos acelerar o processo aqui, espalhando com as mãos. Creminho hidratante, Rugol, bom, bonito e barato. Deixa a pele bem sedosa, bem bonitinha, para tratar as rugas, que a gente sabe que não, né? Mas a gente finge que acredita que tá tratando as ruguinhas. Espalho no rosto. Vou fazendo umas massagenzinhas assim, bem sem vergonha, sabe? Para levantar o rosto. Essa área aqui precisa de bastante atenção, bastante hidratação. Pronto. Dá uma banadinha aqui só para secar mais o produto. Aí, não tá aqui o espelho na cara, dói. Agora vamos para o protetor solar, que eu tenho começado a usar com mais frequência, coisa que eu não usava. Aqui, ó. Esse aqui que eu tô usando é protetor solar da Cenoura e Bronze. Tava na promoção aqui perto. Aí eu fui e comprei. Prontinho, protetor solar aplicado. Deixa eu guardar isso aqui e vou pegar os produtos para preparar a pele. Base, corretivo. Cadê meu contorno? Vou usar esse meu contorninho aqui. Blushes. Qual blush que eu vou usar? Eu gosto muito do laranjinho. Eu vou usar o laranjinho. Vamos ver. E o pó? Cadê meu pó? Deixa eu usar esse corretivo aqui para as olheiras também. Vou começar camuflando as minhas olheiras com um corretivo salmãozinho. Vou pegar bem pouquinho, vou passar uma camada bem fininha na área das minhas olheiras, tá? Dedinho que a gente vai usar na maquiagem, gente, é sempre o dedo feio, tá? Por quê? Porque nele a gente não tem força. Esse dedo que a gente usa muito, a gente tem uma certa força nele. Esse aqui a gente quase não usa, então não tem muita força. O que é excelente pra gente concentrar o produto no lugar, sem ficar arrastando, sabe?
Pronto. Papel higiênico. Sempre fique algum lenço, alguma coisa pra você limpando as mãos, tá? Que a gente acaba se sujando muito. Shopee. O que foi, Shopee? O que você tá me falando? Ah, não tem mercadoria pra chegar. Só anúncio de promoção. Base. A base que eu tô usando é a base da Paiô, a número 7, que ela fica um pouquinho mais escura, mas eu consigo dar uma neutralizada na cor. E aqui estão os meus pincéis de maquiagem, que estão bem sujinhos. Precisando que eu dê uma limpeza nele. Por que a gente abre uma live e o TikTok fica falando: ah, fulana de tal tá em acessão na live? O que eu tenho a ver com a live da pessoa, gente? Não entendo, fica toda hora, cada 3 comentários, é esse negócio do TikTok. Bem chatinho. A base, ó, vou passar uma camada fininha. Nem falei qual é a maquiagem que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer uma maquiagem clássica. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito de cores, né? Gente, eu preciso comprar outra base. Tem que comprar outra base. Eu sei que tem muita gente que não gosta de cores, mas eu amo. Mas hoje eu vou fazer uma maquiagem mais clássica, com esse esfumado marrom, mais bonitinho, sabe? Mais aceitável na sociedade. Eu falo isso com muita gente que vem aqui nos meus vídeos, principalmente no YouTube. Nossa, essa maquiagem tá muito forte. Ah, essa maquiagem tá aqui. Oi, Camila, tudo bem, amiga? Diz, tá forte a maquiagem? Eu ligo. Mas eu vou fazer uma maquiagem pra quem gosta de uma maquiagem mais clássica, tá? Espalhando a base. Pincel, é um pincel de base bem fofão. Eu venho, ó, aplicando com batidinhas aqui na olheira para ela cobrir o corretivo. E arrasto pro resto do rosto. Ó, aqui, ó, a gente tem que esfumar, bem jogando pra orelha, puxando pra raiz do cabelo, ó, pra não ficar aí com aquele efeito máscara. Cantinho do nariz, esse meio aqui, ó, dá uma atençãozinha. Pálpebra, aplica base e corretivo na sua pálpebra, isso vai te ajudar muito na fixação da sombra. Essa área minha aqui também costuma ficar meio escorrida, né? E esfuma bem essa pele, tá assim, tá bem esse produto. Corretivo, meu corretivo também é da Paiô. E eu vou passar aqui, ó. Dedinho feio, que é o dedinho do meio, eu vou assentar com batidinhas, porque eu consigo uma cobertura melhor fazendo isso com o dedo. Eu já vou criando aqui tipo um pequeno cantinho de iluminação, sabe? Passo também aqui na minha pálpebra, ó. Olha pra cima, essa pálpebra de baixo fica bem abertinha pra você ter certeza que você aplicou em todos os espacinhos. Do outro lado a mesma coisa. Gente, eu esqueço que eu tô com o espelho aqui na frente. Bom dia, meu povo. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? O que vocês têm feito da vida? Gente, eu tenho um canal no YouTube também, tá? O link tá aqui no perfil. Na bio do meu perfil. Vão lá me seguir, gente, no YouTube. No YouTube eu já sou monetizada, então quando vocês vão assistir os vídeos lá, vocês me ajudam. Aqui no TikTok ainda tô correndo atrás da monetização. Corretivo aplicado, agora vamos para os contornos. O contorno que eu faço não é nenhum contorno para modificar o rosto, né? Para transformar o rosto. Eu faço um contorno básico só para devolver as sombras naturais do meu rosto, tá? Eu vou pegar, cadê você? Ó, vou pegar esse pincelzão fofão, pincel leque bem fofinho, eu gosto de fazer com ele. E meu contorno é esse pó escuro aqui, ó, da Bella Femme, que vocês veem que o fundo dele é bem acinzentado. Então, para dar aquele tom de sombra no rosto, pós acinzentados são os melhores, tá? São mais frios.
Lugar de fazer o contorno. Aqui, ó, dá pra, se vocês olharem, dá pra ver que já tem um fundinho marcado aqui, já tem uma sombra aqui, né? E o lugar certo? Esse comecinho aqui da orelha, finalzinho da sobrancelha. Eu não aconselho você arrastar muito perto da boca, porque pode deformar o seu rosto, tá? Parece que você tá meio chupada assim, sabe? Não fica bonito. Eu prefiro manter aqui, tá? E sempre só um pouco, não é pra marcar, não é pra manchar, pra criar uma sombra ali. Eu aplico esfumando sempre de fora pra dentro e procuro não sair, né, desse ângulo pré-estabelecido. Mesmo do outro lado, a mesma coisa. Eu sigo o contorno natural desse meu ossinho que eu tenho aqui. Contornar o pescoço, lembrando de passar bem pouquinho e de esfumar muito bem para criar uma sombra e não uma mancha, não um efeito de barba, né? O que a gente não quer. Oi, Fernanda, obrigada por seguir, amiga. Vou contornar o redor do meu rosto, que eu gosto de trazer atenção, né, para o centro do meu rosto. Enquanto a gente contorna o restante do rosto, a gente destaca o centro. Peguei também um pouquinho de pó, vou começar pela minha pequenina testa. Ó. E também bem esfumando bastante e jogando, ó, pra cima do cabelo. Agora eu vou fazer nas laterais, ó, bem na raizinha do cabelo, isso tem feito muito bonitinho. E os fiozinhos de cabelo que fica dançando na cara. Esse é meu contorno de rosto. Nada mirabolante, nada, gente. Tudo aqui é para que você consiga reproduzir em casa. Nariz. Nariz eu vou usar esse pincel bem fofão, ó. Vou limpar aqui para não ter resíduo de outro produto. Sempre tem um papel higiênico, cara. Você sempre vai precisar. Vou pegar um pouquinho daquele pó. E vou, ó. Nariz eu não faço nada mirabolante. Eu só sigo, ó, um tracinho aqui e junto com a sobrancelha. E esfumo muito bem. Mesma coisa do outro lado. Junta lá com a sobrancelha. Nariz, aqui na pontinha. Faço a mesma coisa. Hoje aqui tá um calor dos infernos. Amanhã eu vou ter que colocar um ventilador aqui, senão eu não vou aguentar ficar aqui, não. Contorno é isso, tá? Iluminação, eu não costumo fazer iluminação só quando eu vou pra uma ocasião, vou sair à noite, aí eu faço um pouco mais trabalhado. Mas como hoje não é maquiagem pra noite, não é maquiagem pra sair, fala isso, gente. Vão lá no meu YouTube e deixem pra mim que tipo de maquiagem vocês querem que eu traga. Blush. Blush, esse blush aqui, que ele é bem laranja, eu acho que eu fico muito bonita com blush laranja. Eu acho linda essa cor. Nezinha, muito obrigada por seguir, meu amor. Fica aqui comigo, tá? Se puder me acompanhar lá no YouTube, eu também te agradeço. É o mesmo nome que tem aqui, tá? E tem o link do canal na bio do meu perfil. Peguei um pouquinho do blush, agora, onde se aplica o blush? Contorno é de fora para dentro, né? Até o finalzinho aqui da sobrancelha. E blush é a mesma coisa, só que o contrário. Finalzinho da sobrancelha em direção à raiz do contorno. Era para ter passado iluminador. Então segura a ponta aí, gente. Primeiro iluminador. Já volto. Paletinha de iluminador. Ó. Pincelzinho de iluminador. Eu tenho esse, ó, que é bem fofinho. Esse aqui vocês acham no kit da Ruby Rose, com vários pincéis. Esse aqui é maravilhoso. Vou pegar esse tom aqui, ó. Eu quero esse tom mais bronzeadinho aqui. Onde se aplica o iluminador? Finalzinho da sobrancelha, meio do olho e no alto do seu ossinho. Tá na parte mais alta do ossinho daqui do rosto. Finalzinho da sobrancelha, meio do olho. Pincel, você vai segurar na pontinha do pincel, tá aí, ó.
Sobe aqui para debaixo da sobrancelha, que dá um efeito final muito bonitinho, tá? Você vai gostar. Intensifica também a teu gosto, amiga. Então, quanto que tu quer brilhar? Quanto que você quer que a luz faça pá em você? Decide você, amor. Eu gosto, é bom brilhar, né, amiga? Do outro lado, a mesma coisa. Mesmo padrão você vai seguir, tá? Meio do olho, finalzinho da sobrancelha, ó. E sobe aqui um pouquinho para baixo da sobrancelha, faz um Czinho aqui, fica muito bonitinho, tá? Se você quiser fazer o Czinho, você pode concentrar só aqui também, não tem problema. Mas se você fizer um Czinho, você vai ver que ele vai dar um toquezinho a mais, sabe? Vamos iluminar também o dorso do nariz, aquela iluminada clássica, queixinho. E um pouquinho no arco do cupido, eu vou usar o dedo. Eu acho que também fica muito bonito. Aqui, ó, você passa aqui um pouquinho na boca e um pouquinho aqui no arco do cupido. Fica um efeito lindo. Use sempre um lencinho, a gente vai limpando as mãos no processo. Agora sim, vamos pro blush. Analisa comigo, amor. Aqui a gente tem um contorno. Aqui a gente tem o iluminador. E aqui, ó, entre o iluminador e o contorno é onde você vai colocar o blush. Pegou o seu blush? Tira o excessinho do pó solto. Encaixa o pincel no final da tua sobrancelha, bem no meio do ossinho. Com a mão bem levinha e puxa em direção aos cabelos. Intensifica o blush a teu gosto. Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Não tem dosagem certa para blush, minha filha. Tu que decide aí o quanto que tu quer. Ó. Sobe um pouquinho aqui para as têmporas também, que fica bonitinho. Hoje, como é uma maquiagem um pouquinho mais clássica, eu não vou pesar tanto no blush, né? Só um pouquinho. Ai, quem que acabou de me seguir aqui, gente? Foi... Raniela, oi, amiga. Obrigada por seguir, amor. Me acompanha no YouTube também, amiga. Eu deixo as lives tudo salva lá. E lá também eu faço vídeo de cabelo, cuidado com meus cabelos. É a química que eu uso, o tratamento. Gente, peraí. Vamos voltar a concentrar. Apliquei o blush, ó. Agora você vai vir, ó, varrendo esse blush pra tirar qualquer marcação e pra mesclar o blush com o contorno e com o iluminador. Pra ficar tudo uma coisa só, sabe? Dá um sorrisinho, sem produto nenhum no pincel, tá? Esfuma o alto da sua bochechinha, que aqui vai dar uma leve coradinha. E vai ajudar também a tirar as marcações que possam ter ficado aqui da pontinha. Ei, Shopee, deixa eu fazer minha live em paz. Do mesmo jeito aqui do outro lado, ó. Apliquei, eu venho esfumando. Céu sem produto nenhum, dando um movimento de varridinhas. Mas com a mão bem leve, para mesclar bem esse blush. Olha o brilho. Olha o glow. Olha a cor desse coralzinho, que bonito. Agora tem que selar esta pele. O pó que eu tô usando é o pó Lilac Blur, da Pop. Por que que eu tô usando esse pó? Porque, gente, as minhas bases ou fica um tom mais claro ou fica um tom mais escuro. Fica bem difícil eu conseguir usar uma base. E eu tava misturando o tom claro com o tom escuro. Só que aí eu descobri que eu tenho existe esse pó que ele neutraliza o tom escuro da base. Então ele deixa a base, que era um tom mais escuro, do tom da minha pele. Entenderam? E eu tenho gostado, tá? Eu tô usando e gostei. Deixa eu guardar esse aqui enquanto eu pego a esponjinha. Ó. Não coloquei muito. Olha o tanto de pó que veio, precisa isso tudo. Só um pouquinho, ó, com uma esponjinha bem macia. Vamos começar. Olha pra cima, pra gente vir aqui, ó, com o dedinho, ó. Tirando as marcações que possam ter ficado embaixo das dobrinhas. Sempre fica, gente, normal.
Agora vamos aplicar o pó. Eu sempre passo bastante quantidade de pó. Se você tem uma pele mais madura, com muita ruga, procure um pó mais fino ou não faça isso, tá? Usa pouco pó ou usa um pincel. Eu gosto de passar bastante pó porque aumenta a durabilidade da minha maquiagem. Vai chegar à noite e eu ainda vou estar maquiada. E olha como eu aplico, ó. Apertando esse pó para ele entrar bem dentro dessa base, para ele selar muito bem essa base, garantindo assim a fixação, que ela dure mais tempo. Principalmente hoje está um calor do zóio, calor dos infernos. Tem que caprichar no pó aqui para poder segurar. Mas lembrando, quem tem pele madura, eu não aconselho passar essa quantidade toda de pó, tá? Só um pouquinho com pincel. Aqui nessa área costuma sair muito, então a gente dá uma atençãozinha maior. Nessa área aqui, ó, também sai bastante. Pronto. Agora olha o tanto de pó aqui que eu vou ter que devolver o potinho sem fazer muita bagunça. Pronto. Pele quase pronta. Vamos fazer a sobrancelha agora. Pincel chanfradinho e um pincel escovinha. Pincel escovinha. Eu vou vir penteando a minha sobrancelha. Pincelzinho chanfrado. Eu vou começar pela sombra preta para fazer o meio pro final. Porque nessa área eu tenho muita falha. Se eu usar uma sombra mais clarinha, meio que não esconde as falhas, sabe? Tira o excesso, tá? Pra não cair na pele. Então faz essas batidinhas para que ele fica solto, sair. Agora, o comecinho, eu vou pegar essa marronzinha aqui, ó, essa segunda, pra fazer o início. Que aí não vai pesar tanto o início do meu olho. E é só isso, tá? Volto com a escovinha, ó. E dou uma esfumadinha pra tirar o excesso. Mesma coisa do outro lado, vou começar com a sombra preta. Tiro o excesso. Agora eu vou vir com a marronzinha e vou fazer o início. Escovinha. Sobrancelha é só isso, tá? Não tem segredo, não tem nada mirabolante, não tem nenhuma técnica de outro mundo. Só isso. Pincel de pó sem produto, vamos tirar o excesso de pó que tem ficado nessa pele. É importante você deixar esse pó absorver um pouquinho, a base, para garantir, né, que vai dar uma durabilidade maior. Para finalizar a pele, eu vou aplicar a bruma hidratante. Por quê? A base, quando você aplica a base, você vê que ela dá um viço muito bonito na sua pele. Aí você vem com o pó matifica toda aquela pele, tirando todo aquele brilho, todo aquele vício.
Então, quando a gente vê com uma bruma, a gente devolve esse viço para a pele sem tirar a função do pó, que é fixar a base no rosto, secar essa base. Deixar secado, procura não mexer muito o rosto, tá? Dá um tempinho ali, respira. Agora vamos fazer os olhinhos, que hoje vai ser bem fácil. Tô escolhendo um tom de marrom, tá? Já volto. Olha, esse aqui, ele é um marrom mais quente. Vou decidir se eu vou usar ele, deixa eu ver. Começou outra paleta aqui, será que ela tem marrom? Tem marrons, mas são cintilantes. Eu não vou usar marrom cintilante. Tem esse marrom aqui, ó, o que vocês acham? Eu acho ele muito avermelhado, vamos deixar ele. Eu tô vendo que eu tô precisando de paletas com sombras marrons. Eu não tenho muitas opções. E tá faltando uma paleta dessa. Eu tinha duas. Depois eu procuro. Tem esse aqui que é um marrom bem quentinho, acho que eu vou usar esse. Acho que eu vou usar ele com um toque de preto bem no cantinho. Com licença, gente. Ninguém viu. Como a minha pálpebra eu já passei base e corretivo, eu não vou retocar, tá? Mas caso você queira, você pode vir com um pouquinho de corretivo para ajudar a pigmentar e a fixar. Eu acho que pra mim não precisa, então eu não vou passar. Vou começar pelo esfumadinho clássico. Cadê os marrons que eu selecionei? Eu vou usar esse aqui. Primeiro eu vou pegar ele, ó, com esse pincel bem fofão. E eu vou concentrar no côncavo. O côncavo é esse fundinho aqui, tá, gente? Finalzinho do último cílio, você encaixa o pincel. Olha pra baixo, tá? Pra você deixar sua pálpebra bem aberta. E faz, ó, movimentos de varridinha de fora pra dentro. Aos poucos você vai acelerando, né? Você vai pegando mais habilidade. Você pode fazer movimento de bolinha, movimento de vai e vem assim mais rapidinho. E você vai intensificando esse esfumadinho aqui, tá? Vou fazer um esfumadinho mais contido. Não vou sair muito dessa área. Desça um pouquinho aqui, mas bem pouquinho. Do outro lado. Aqui no finalzinho, esqueci de falar pra vocês, você vai esfumar pra cima. Pra quê? Pra levantar o seu olhar. Se você ficar jogando muito pra baixo, seu olhar vai ficar caído. Então, o finalzinho, ó, sempre joga pra cima. Dá pra vocês ver, ó, o detalhezinho daquele iluminador que a gente passou no rosto e fez? Olha ele aqui em cima, como ele fica lindo, como ele ajuda a dar um acabamento na maquiagem. Aqui, ó, vamos esfumar pra cima. Esfumado, só isso aqui, já, tá, gente? Só isso aqui tá bom. Agora, pro sedor, lembra que eu escolhi dois marrons, né? Primeiro foi esse marrom aqui. Agora eu vou usar esse marrom mais frio aqui, gente, que é um leve, um berinjela, uma coisa assim. Ele é bem neutro, com pincel de aplicar sombra, que é assim. Esse aqui, ó.
E vamos, ó, como ele é bem frio, né? Um tom de berinjela, bem frio mesmo. Ele fica muito bonito. E vamos aplicar em toda a pálpebra. Tá vendo aqui onde afunda? Você vai subir até onde afunda, tá? Às vezes cai um pouquinho na pele, é normal, mas o ideal é você pegar a sombra, assoprar para tirar aqueles pozinhos soltos, aí sim você vem aplicando. Mão também bem levinha, tá, gente? Aí você dá uma apertadinha e arrasta para depositar essa sombra. Vai tomando cuidado que algumas sombras elas mancham, então se manchar, se precisar voltar, você volta. Vamos fazendo a mesma coisa do outro lado. Olha como o tom dele é bem neutro. Outro lado. Lembrando, gente, que esse tom de marrom é neutro para meu tom de pele, né? Eu sou negra. Pode ser que você for clarinho e for usar esse tom, não fique tão neutro assim. Então, procura o que for neutro pro teu tom de pele, tá? Meu que sou negra, esse marrom bem frio aqui, com fundo quase berinjela, fica ótimo, fica neutro pra mim. Pra você, pode ser que ele fique mais aparente, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Pincelzinho, vamos dar uma varridinha no rosto, porque sempre cai, ó, sujei aqui, ó, por isso que a gente tem que ter sempre um paninho, um pincelzinho, um papelzinho, alguma coisa, pra você vir se limpando as mãos. Você acaba sujando de base alguma coisa, então sempre volta e meia, dá uma limpadinha nas mãos, tá? Vou voltar com a pincel de esfumar, só que sem produto nenhum, tá? E vou vim esfumando só o côncavo, onde ali a gente aplicou essa sombra mais neutra, e vou mesclar ela com esse marrom do côncavo. Eu não saio daqui, tá? Vou fazendo só isso. Aqui no cantinho, só dá um acabamento. Eu tô na dúvida se eu faço um delineado. Acho que eu vou fazer. Mas antes eu quero fazer uma graça aqui nesse cantinho. Para isso eu vou usar um cartão. Que cartão é esse? Cartão de uma loja. Tem aqui perto. Eu preciso de um pincel de esfumar pequeno. Ele é bem durinho. E eu vou pegar essa sombra. Ela não chega a ser preta. Ela é meio chumbo, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com esses tons escuros. Então eu peguei um pouquinho. Assoprei. Agora eu vou encaixar. Aí um pouquinho de sombra aqui. Eu vou encaixar esse pincel aqui, ó, nos cílios de baixo, no último fiozinho, em direção à sobrancelha, tá? Isso aqui pra mim é bem chatinho de fazer, mas vamos lá. Agora eu vou vir com esse pretinho. Vou aplicar só nesse cantinho. Ó, vou esfumar bem pra cima do cartão. E eu não vou sair daqui, tá? Eu vou ficar só nesse cantinho externo aqui. Agora, se vocês verem, tem uma linha aqui, ó. Essa linha não pode ficar. Então, o que a gente vai começar a fazer? Sem mais produto nenhum. Vamos vir em cima dessa linha e vamos fazer movimento de bolinha. Pra gente misturar essa sombra um pouquinho mais escura com esse marrom mais claro. E eles se mesclaram, pra gente não saber onde começa a sombra escura e onde começa o marronzinho, tá? E é só um toquezinho escurinho, nada mais, ó. Levantada que já dá no olhar, olha só o destaque que já deu. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou seguir o mesmo padrão. Tentar colocar ali o mais parecido possível. Aqui eu acho que vou ter que limpar, ó, porque ficou meio um formato de gatinho que eu não gosto, mas é fácil de arrumar depois. Mesma coisa, ó. Pego a sombrinha mais escurinha, tiro o excesso, mantenho a pálpebra bem abertinha e eu venho no cantinho
e escurecendo esse cantinho. Primeiro eu concentro ele só no cantinho. Concentrei. Agora vamos tirar as marcações, tá? Pincel sem produto nenhum. Vamos fazer bolinha para misturar essa sombra mais escura com a marrom que a gente passou ali no côncavo. Aí, o pincel fica dançando. Ai, desiste, gente, não dá. Depois eu dou meu jeito de limpar esse final. Ai, fica dançando. Eu tento, mas eu não consigo. Não consigo muito me adaptar às técnicas, meu povo, não. Pronto. Agora vamos corrigir esse borradinho que eu fiz aqui. E, gente, eu borrei aqui também, ó. Ai, a pessoa fez um macaquinho, mas tudo bem. Pronto. Agora vocês estão vendo que ficou tudo errado aqui do lado? Pois é, vamos arrumar. Isso é fácil de arrumar, tá? Primeiro você vai precisar de um pincel de corretivo. Segundo, o corretivo. E um pó. Corretivo. Pincel, você vai pegar a quantidade ali. E eu vou fazer cortes laterais, né? Aqui, ó, que ficou meio tortinho e aqui que ficou espalhadão. Vou começar por esse aqui, que eu acho mais difícil. Esse lado do meu rosto eu sempre acho mais difícil de arrumar. Então, vou começar bem da raiz desse meu cílios inferior aqui. Vou pegar a base dele e vou traçar. Com a ponta do dedo feio, eu vou esfumar. Ai. Momento delicado. Pronto. Agora, vamos dar uma esfumadinha aqui nesse corretivo. Mesma coisa do outro lado, eu vou tirar a mesma base, ó. Tô olhando a direção que tá. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o último fiozinho aqui de baixo e vou subir o traço. Aqui, como borrou mais um pouquinho, eu vou vir com ele como se fosse uma borrachinha em cima desse borrado. Dedo feio. Vamos vir com muita calma. Espalhar todo esse corretivo. Olha de frente. Aqui eu acho que eu subi muito com escuro. Eu vou ter que apagar um pouquinho esse escuro aqui, ó, como se fosse só sujo, tá? Não peguei mais produto. Eu vou só dar uma apagadinha onde eu acho que ele avançou, onde eu não queria. Usa esse corretivinho como se ele fosse uma borrachinha, sabe? Se você estivesse pintando o quadro e borrou, você vê com a borrachinha e apaga. Agora, sim. Lencinho, sempre tenha lencinhos perto de você, gente, pra você ir limpando seus pincéis. As mãos, a gente acaba sujando muito, acaba sujando o rosto também. Vou fazer um delineado agora. O pó tá aqui, então vamos usar, tá? Calma. Delineador em gel, pincel bem fininho, pode ser aqueles pincéis de unha, sabe? Gente, eu vou ter que jogar um pouquinho de diluidor aqui. Uma gotinha de diluidor. Pronto. Só isso, tá, gente? Não ponha mais que uma gotinha, que isso vai ficar uma meleca.
Ok. Agora eu vou fazer um delineado sem me preocupar se ele vai ficar bem retinho ou não, tá? Primeiro faço delineado. Confira se sua mão não tá suja, porque você vai encostar no rosto. Dedinho, ó, o de apoio aqui ajuda muito. Eu não vou até o final, tá? Eu vou deixar meio centímetro ali do último fio. Porque eu vou esfumar isso aqui, então eu vou precisar de espaço para poder trazer nesse delineador pro final. Se não tiver ali, eu vou acabar fazendo borrão e eu vou ter que limpar o rosto todo de novo. Eu tô fazendo bem rente aos cílios. Um traço nem grosso nem fino. Apliquei, agora eu vou vir com um pincelzinho mais fininho de precisão. Assim, ó, tá vendo? Ele é durinho e fofinho. Papelzinho, vamos precisar, gente, ó. Agora eu vou começar a esfumar de fora pra dentro com o movimento de varrendinha. Eu vou encaixar o pincel, mão bem leve, e vou fazer esse movimento aqui, ó. Se você fez e ficou com aquele formato meio de exame cardiológico, isso aqui vai tirar, tá? Então, não se preocupe em fazer um delineado perfeitão. Faz e vem esfumando. Alguns delineadores eles secam muito rápido, principalmente delineadores em líquido, né? Então, se você for esfumar, tem que ser bem rápido. Passa e já vem esfumando, se não seca, você não vai conseguir mais esfumar. O delineador gel já demora um pouquinho mais a secar, principalmente agora que eu coloquei o diluidor, aí que vai demorar mais ainda para secar. Então, você tem bastante tempo para fazer esse esfumado. De fora para dentro, ó, com muito cuidado aqui no cantinho. A gente vai trabalhar bem esse cantinho. O que eu quero fazer é tipo como se estivesse descendo, sabe? Usa o papel para você ir limpando a ponta, porque aqui vai acumulando de delineador. E se ficar esse acúmulo, você vai acabar borrando. Então tem que tirar para você conseguir esfumar sem borrar. Vai passando e vai limpando, vai passando e vai limpando. Principalmente nesse cantinho aqui, ó, tem que ter muito cuidado. A boquinha aberta. Pra quê? Não sei, acho que é pra ajudar a concentração. Ó, já te tirei aquele durinho daqui, viu? Ó, vou esfumar um pouquinho pra cima, com muita calma e paciência. Aqui no cantinho, ó. Não use força na mão, tá? A mão tem que ser leve. E tem que ter calma e paciência, que isso aqui você não vai fazer em meia hora, não. Isso aqui leva tempo, tá? Então, se você for sair, se o compromisso é às 7, 5h30 já começa. Não é exagero, tá? Você quer fazer uma coisa bem feita, bem detalhada, mais ou menos esse tempo. Você quer fazer uma básica? Acho que meia hora. Ó, ficou bonitinho. Olha a diferença que dá um esfumadinho, um delineado esfumadinho pro outro lado. Aqui no final, acho que ainda precisa de um acabamento, então vamos fazer um acabamentinho. Bom, agora vamos para outro olho. Mesmo processo, mesmo passo a passo. Peguei o produto. Vou deixar meio centímetro de distância ali do último fiozinho.
Gente, eu reclamei desse espelhinho porque ele não é do tamanho que eu queria, né? Eu queria ele maior. Mas esses lados aqui, ó, dá pra vocês verem, tem uma divisão. Esse aqui aumenta 2 vezes, esse aqui aumenta 3 vezes. Amiga, eu que tenho dificuldade de enxergar de um olho, mesmo não sendo o tamanho do espelho que eu queria, esse lado que aumenta tá me ajudando muito. Que agora, pra fazer esse olho, eu tenho que focar com esse. E esse aqui eu não tenho uma boa visibilidade. Com esse ladinho aqui que aumenta 3 vezes, eu tô conseguindo fazer tranquilamente. Retiro o mal que eu falei desse espelho, tá? Eu nunca falei mal desses, não ouviram isso. Se você vai sentir que vai piscar, você para. Pisca, respira. Não é um traço nem muito grosso, nem muito fino, tá? Limpa a ponta do seu pincel de delineador quando você terminar de usar, tá? Porque senão isso aqui vai fazer uma sujeira enorme nas suas coisas. Limpa, tira todo o excesso. Vamos voltar o pincelzinho a esfumar, sem produto nenhum. Vamos começar pelo cantinho. Mão bem levinha, movimento de varridinha de fora pra dentro, ó. Não se preocupe se ficar aqueles efeitos eletrocardiograma. Você consegue tirar agora, nesse momento. Ah, aqui no cantinho eu acabei engrossando um pouco, então eu vou ter que depois voltar desse lado e dar uma engrossadinha também para os dois ficarem igual. Mas por enquanto vamos terminar esse aqui. No cantinho aqui, ó, vamos dar bastante atenção nesse ladinho, pra gente tirar esse rabinho que fica aqui, mas sem borrar. Gente, esse lado eu acabei engrossando um pouquinho mais do que esse. Eu vou ter que voltar aqui e dar uns retoquezinhos. Coisa mínima, mas eu vou ter que fazer. Pena. Pronto, ó, como eu dei uma engrossada, eu vou ter que voltar do outro lado, bem pouquinho. Ó, esse lado tá bem mais grosso do que esse. Então, ó, primeiro eu vou começar aqui. Quase nada de produto, tá? E aqui, eu vou fazer um risquinho aqui em cima. Pronto. Agora vamos esfumar isso. Começar por aqui. E aqui. Aqui eu passei bastante. Então, deixa eu ir tirando o excesso antes de esfumar. Aqui, ó. Volta. Para.
olha de frente. Sabe quando você tenta arrumar um lado e ele fica desigual do outro? Por isso que você sempre tem que dar essas paradinhas para analisar os dois lados. Muita concentração nesse momento. Pronto, agora sim. Por isso você tem que sempre começar com um traço bem fino, porque vai engrossando, sem querer já fica enorme. Parte inferior, vou usar um lápis preto, esse lápis aqui é o da Dylos. Lápis para esfumar. Lapiseira retrátil, vegana, outra cremosa, resistente à água, mentira. Sem parabeno. Aí eu já não sei, mas resistente à água, né não. Com o dedinho, ó, tem esse dedo tá limpo. Pra não, a gente não borrar. Baixa um pouquinho, ó, dentro da linha d'água. E suja a raiz dos cílios. É dentro da linha d'água e suja a raiz dos cílios do lado de fora. Bem pouquinho também, tá? Antes de secar, vamos vir esfumando. Vamos usar o mesmo pincel que a gente estava esfumando o delineado. Lembre-se de sempre manter o pincel limpo. Abaixa aqui, ó. E esfuma em cima dos cílios. Para esse negócio não descer muito, senão fica aquele borradão aqui embaixo. Vamos manter esse esfumado bem contido aqui, tá? Dá uma unidinha ali com um pouquinho dos cílios de cima. Só isso, tá? Limpa. Do outro lado, mesmo processo. Dedinho, abaixa e vamos esfumar em cima dos cílios, tá? Não é nem abaixo dos cílios e nem acima, é nos cílios. Mão também bem levinha. Dá uma unidinha esse esfumado aqui em cima, ó. Ai, minha irmã sempre atacando. Com licença, gente. Vocês não estão vendo nada, tá? Alguém sabe o tratamento com rinite? Gente, já tá vindo, tipo, crônica. E é isso. Mentira, falta máscara. Máscara, eu tô usando a laranja da Melu. Peel Off, quer dizer que não mancha a pele. Sim, realmente não mancha a pele. Mas passar aí depois também. Ai, não, gente, pera. Tô pulando passo. Lembra do pó? Esse aqui é o... da Playboy. Ele é pozinho solto. A gente vai usar ele também agora. Essa tampa é uma caquinha. Já deu 1 hora de live. Deixa eu só confirmar aqui para o TikTok, sou eu. Não é o robô, sou eu.
Pincel, esse aqui de esfumar bem curtinho, ó. Vamos limpar ele para ter certeza que não tem resíduo de sombra nem nada. E a gente vai pegar esse pó, ó, é o pó, né, pó incolor. E vamos selar, gente, porque esse negócio derrete. Isso aqui derrete com o passar das horas, ainda mais hoje tá quente pra caramba. E principalmente porque eu pinguei um diluidor, que a textura dele é em óleo, então ele não seca. Não deixa o delineador secar. O delineador que não seca é um calor dos infernos. O que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou estar igual o panda, porque vai escorrer isso tudo aqui pra minha cara. E não queremos isso, né? Então, quando a gente vem com um pozinho translúcido por cima, assim, ó, a gente sela ele, garantindo que ele não vai derreter na nossa cara. Vamos fazer a mesma coisa aqui onde a gente passou o lápis. Pelo mesmo motivo, produtos cremosos, eles têm a tendência a não secar bem. E aqui onde a gente passou o corretivo, vamos selar também, tá? Produtos cremosos, eles não secam, eles precisam ser selados, eles precisam ser contidos ali onde a gente aplicou, senão ele vai derreter na nossa cara. Principalmente no calor dos infernos que tá hoje. Prontinho, aqui garantimos que vamos ter um olho bem esfumadinho, bem marcadinho, sem derreter com as horas. De batom, amigas, o que eu uso? Como assim, tô numa vibe neutra, né, mas eu não vou jogar um vermelho, vou jogar um marrom também, um nudezinho na boca também. Só que eu não vou jogar um nude muito apagado não, senão vai ficar feio. Cadê meu nude? Eu tenho esse nude, mas eu não quero jogar ele, deixa eu ver se eu acho o outro. Aqui eu tenho outro nude. Deixa eu ver se eu acho. Cadê você, meu nudezinho? Cadê? Tem esse, mas ele é um nude muito escuro. Achei, tá vendo? Ele é um marrom bem frio. Ele é bem parecido com o tom da sombra, tá? É um marrom com fundo meio berinjelado. Tá vendo? Bem parecido com o tom da sombra. Pinto o dente. Normal, só você continuar de boca fechada e daqui a pouco some. Viu como ele é bem... Gostei não. Gostei não. Isso não combinou não, gente. Não combinou não. Não. Não foi aprovado. Não ficou bonito. O que que pede esse olho? Laranja. Esse aqui que é mais forte é um... Deixa eu ver aqui. Ó, tem esse aqui com rosa queimadinho. Rosa queimado, vamos ver. Melhoramos.
Ah, ficou bem melhor, vai. Tava muito apagado, gente. Pelo amor de Deus. Não, sou eu não. Adorei esse aqui. Ah, esse. Agora sim. O esfumado clássico. Deixa eu fazer pose aqui de blogueira. É assim que faz. Tô fazendo isso que depois eu vou tirar print pra montar a capa pra jogar lá no YouTube. E é isso, gente. Acabamos nossa live. Muito obrigada a todas vocês que ficaram aqui. Muito obrigado a todas vocês que se inscreveram. E eu peço que me acompanhem lá no canal do YouTube, tá? Também aqui, Erlane Rocha. As lives vão ficar todas salvas lá. E lá também eu dou dica de cabelo, né? Eu mostro minha rotina de cuidados com o cabelo, quem quiser acompanhar. Só ir lá ver, tá bom? Beijo, amigas. Muito obrigada a presença de todas vocês.